a nossa mensagem no livro de Esdras. E o nosso texto básico é este que nós lemos, o capítulo 5 de Esdras. Mas eu recomendo aos irmãos que também mantenham a Bíblia aberta no livro de Ageu, que nós lemos há pouco, porque nós vamos trabalhar esse texto tendo como referência paralela justamente a profecia do profeta Ageu. Então, convido os irmãos a abrirem também e manterem a Bíblia aberta, tanto em Esdras, capítulo 5, quanto no livro do profeta Ageu, particularmente o capítulo 2. Meus irmãos, a profecia, ela é parte essencial da pregação da palavra de Deus. Mas o que é exatamente profetizar? O entendimento sobre o que seja profecia e o ato de profetizar, de modo geral, é um entendimento equivocado no meio evangélico no nosso tempo. O reformador francês, João Calvino, no comentário à carta aos Romanos, ele observa que o ofício de profeta, o ofício de um profeta inspirado, cujas palavras estão registradas na Bíblia, é um ofício que se encerrou, que cessou, desde que a Escritura se tornou completa com o fechamento do cânon do Novo Testamento. E Calvino prossegue dizendo que há um dom espiritual de profecia que permanece entre aqueles que exercem o ofício de ensino na igreja. De acordo com Calvino, profecia é a correta compreensão das Escrituras e a habilidade singular de a explicar bem. E ele argumenta ainda que a igreja é abençoada com profetas, não apenas quando ensinam no sentido didático, mas porque, sendo este um dom espiritual, ele proporciona uma dimensão da comunicação direta da palavra de Deus para a instrução, exortação e edificação do povo de Deus. Aqui em Esdras, capítulo 5, nós podemos ver o poder da profecia, o poder da palavra de Deus, produzido na vida da sua igreja, por meio destes profetas aqui mencionados, o profeta Ageu e também o profeta Zacarias. E aqui no capítulo 5 eles são então citados, né? E esta passagem aqui fala-nos sobre um significativo avanço na obra de Deus no contexto pós-exílio da Babilônia e como esse avanço se deu. Nós podemos resumir o capítulo 5 de Esdras da seguinte forma: para toda obra de Deus há uma palavra anterior da parte de Deus. O ensino dessa passagem, portanto, se apresenta em duas partes, e a primeira está relacionada exatamente com os portadores da palavra de Deus. A obra de reedificação do templo de Jerusalém, depois do exílio, como nós vimos semana passada, ela foi interrompida por quase 16 anos. O último verso do capítulo 4 de Esdras registra esse fato, dizendo assim: cessou, pois, a obra da casa de Deus, a qual estava em Jerusalém, e isso até ao 2º ano do reinado de Dario, rei da Pérsia. Então, um período aí de quase 16 anos. E este remanescente de crentes continuou, nesse período de quase 16 anos, regularmente cultuando a Deus. Eles continuaram fazendo o seu culto, tendo a sua vida devocional. Não há nenhuma indicação de algum pecado que tenha sido a causa desta parada na reconstrução, dessa interrupção na reedificação do templo. Mas o problema é que, à medida que se passavam esses anos,
o entusiasmo inicial daqueles crentes foi acabando, eles foram perdendo o entusiasmo. Houve uma parada, efetivamente, no progresso da edificação da casa, houve uma acomodação. Eles lançaram os fundamentos do templo e continuaram a se reunir para cultuar a Deus, mas o propósito fundamental para o qual Deus os reconduziu para Jerusalém depois do exílio foi deixado de lado. O povo foi dominado por um sentimento de desânimo e indiferença para com a obra de Deus. O entusiasmo então se foi e, como nós vimos também semana passada, a oposição continuou, ela foi se consolidando. Os adversários continuaram de alguma forma interferindo nesse processo, contribuindo para que eles perdessem o interesse e o ânimo na construção daquele edifício, daquele templo. Outros fatos foram surgindo e também foram contribuindo ainda mais para o desencorajamento. Vários fatores foram se somando. As colheitas eram fracas e ruins e a economia era marcada por crise. Qual a resposta de Deus ao povo diante daquela situação? E a resposta está no verso 1 deste capítulo 5 de Esdras. Ora, os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém em nome do Deus de Israel, cujo espírito estava com eles. A solução da parte de Deus diante daquela crise, daquele tempo de indiferença, de acomodação, de desânimo e de crise econômica, inclusive, porque se nós lermos Ageu capítulo 1, né, o capítulo 1 de Ageu vai fazer referência a isso, de que eles plantavam e não colhiam, né, se alimentavam, mas não se satisfaziam, se vestiam, mas ainda estavam sentindo incomodados com o frio e assim por diante. Então a solução de Deus diante daquela crise toda foi o quê? A profecia, a palavra de Deus por meio dos seus representantes por ele chamados, e nesse caso aqui os profetas Ageu e Zacarias. Os profetas profetizaram em nome de Deus, cujo espírito estava com eles. De acordo com o último verso do capítulo 4 de Esdras, este era o segundo ano do reinado de Dario, rei da Pérsia. O segundo ano do rei Dario corresponde ao ano 520 antes de Cristo e corresponde também a 70 anos antes da chegada de Esdras a Jerusalém. Então, como eu falei semana passada, Esdras escreve esse livro relatando coisas que ele levantou historicamente e coisas a respeito das quais ele passou a participar quando ele chegou em Jerusalém. Então esse contexto aqui é um contexto de 70 anos antes da chegada de Esdras a Jerusalém. Trata-se, portanto, da mesma informação que nós temos no primeiro capítulo do primeiro livro do profeta Ageu, Ageu capítulo 1, verso 1. No segundo ano do rei Dario, no sexto mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote. E o verso 2 do capítulo 2 de Ageu acrescenta que a palavra, além de ser ao governador e ao sacerdote, era também dirigida a todo o povo. Em meio àquele tempo de falta de entusiasmo, de apatia, de falta de comprometimento com a obra de Deus, levantou-se a voz de Deus, levantou-se a voz do profeta. E essa voz profética traz consigo a autoridade da palavra de Deus. Por esta razão, o profeta imediatamente, ao se dirigir ao povo, ele apresenta a sua credencial diante dos seus ouvintes. Qual era a credencial do profeta para falar? Ageu capítulo 1, verso 2. Assim fala o Senhor dos Exércitos.
Ageu se dirige ao povo, se dirige às autoridades e diz: assim diz o Senhor. Essa é a credencial do profeta. O profeta não fala em seu nome, não fala de acordo com a sua opinião, ele traz exatamente a palavra de Deus. Assim fala o Senhor dos exércitos, e ele esclarece em nome de quem ele vem, para a glória de quem ele fala. Ele fala em nome do Senhor dos exércitos, e o termo Senhor dos exércitos significa que Deus é aquele que domina sobre todas as coisas, no céu e na terra. Todo o exército de toda a criação está sob o domínio do Senhor dos exércitos, e é Ele quem fala ao seu povo. E tendo apresentado os termos do seu chamado, então ele começa a falar diretamente ao povo, dizendo, Ageu 1:2, este povo diz: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Ou seja, o povo aqui fala em uma linguagem espiritual. A justificativa para a não realização da obra de Deus era a de que ainda não era o tempo. Há um tempo determinado por Deus e nós entendemos que ainda não chegou o tempo de edificar a casa de Deus. A ideia era: nós estamos esperando o tempo certo, mas ele ainda não chegou. Por isso o profeta fala aos homens também em sua própria linguagem, desafiando a sua resposta espiritual ao problema. Ele questiona a análise espiritual do povo acerca daquela situação. Porque o profeta Ageu sabia o que todos nós também sabemos, que frequentemente a linguagem espiritual de algumas pessoas às vezes é utilizada em proporção à sua falta de entendimento espiritual. Às vezes a linguagem espiritual é uma linguagem que tenta esconder uma correta compreensão espiritual das coisas. É comum isso. Há pessoas que parecem muito espirituais, mas no fundo a linguagem espiritual delas esconde o fato de que na verdade elas não entendem nada das coisas espirituais. E é exatamente quando as coisas vão mal ou quando nós somos desobedientes que nós temos a tendência a querer impressionar as pessoas ao nosso redor com um discurso piedoso. Somos inclinados a usar expressões com linguagem espiritualizada, muitas vezes para tentar nos justificar ou justificar os nossos comportamentos inadequados. Era isso que o povo aqui estava, neste contexto, dizendo: ainda não está no tempo de a casa do Senhor ser edificada. E então Deus chama a atenção do povo. Veja o que o profeta diz a seguir, Ageu capítulo 1, verso 5. Acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Em outras palavras, eles estavam cuidando das suas vidas, buscando o seu próprio interesse, o seu próprio bem-estar, porém a casa do Senhor estava em ruínas. Eles estavam dizendo: olha, não chegou o tempo ainda de edificar a casa de Deus, mas era tempo deles cuidarem da vida deles. E isso é legítimo, não é uma questão de que eles não deviam cuidar. Deviam, claro, mas eles estavam omitindo o dever de cuidarem da obra de Deus, de servirem a Deus com dedicação, com esforço, com empenho e com prioridade. Eles estavam priorizando as coisas particulares deles. Enquanto eles estavam ocupados com as coisas regulares de suas próprias vidas, os dias foram passando, os meses foram passando, e aquela situação de indiferença com a casa do Senhor foi se prolongando e passou ali cerca de 15 ou 16 anos. E eles se esqueceram da grande tarefa confiada por Deus a eles no seu retorno do exílio, que consistia prioritariamente em reconstruir o templo em Jerusalém, onde eles poderiam adorar a Deus. Deus, através do profeta aqui, contesta a postura e o comportamento do seu povo. A questão que Deus queria despertar no coração do seu povo era:
o quão importante a reconstrução daquele templo era para eles. Talvez a indiferença para com o templo fosse o fato de que se tratava de um templo que seria um templo, não é, que ficaria pequeno em relação ao antigo templo, o templo de Salomão. Comparado ao templo de Salomão, aquele templo seria um templo sem tanta grandeza, sem tanto esplendor, sem tanta glória. Talvez, meus irmãos, de algum modo, esse sentimento tenha se instalado no coração de muitos, considerando que, olha, nem vale a pena construir esse templo, porque, poxa, aquele templo antigo era tão grande, tão bonito, tão majestoso, e olha o alicerce que a gente lançou aí, é muito pouco, é melhor a gente cuidar da nossa vida. Talvez eles tinham esse sentimento no coração, achando que talvez nem valesse a pena investir tanto naquela obra, porque ela não ia ficar do jeito que ela já tinha sido em outro tempo. Meus irmãos, a palavra de Deus através do profeta Ageu era, na verdade, um desafio no sentido de fazer o povo perceber que a obra de Deus pode ser às vezes grandiosa, admirável, contagiante aos nossos sentidos. Imagine a quantidade de pessoas no passado que iam até a Jerusalém apenas para admirar a beleza do templo de Salomão, uma das grandes maravilhas da antiguidade quando ele ainda existia. Uma obra magnificente, gloriosa do ponto de vista da arquitetura. Certamente era um orgulho para o povo de Jerusalém. E agora eles haviam lançado os fundamentos de uma construção que seria no máximo uma sombra, um esboço daquilo que havia sido o templo de Salomão. A questão era que não importava o que eles pensavam a respeito daquele novo templo menor que estava sendo construído. Deus, por meio do seu profeta, estava dizendo nas entrelinhas: ainda assim é meu templo, trata-se da casa do Senhor. Eu não preciso estar no templo de Salomão para me encontrar com o meu povo. Deus não se impressiona com as coisas materiais como nós nos impressionamos. Não que Deus não valorize a beleza ou a grandeza das coisas, porque Ele mesmo colocou em nós a sensibilidade para admirarmos as coisas belas. Mas o fato é que Deus não se impressiona com o tamanho do espaço onde a sua igreja se reúne. Deus não se impressiona com cultos onde há milhares de pessoas. Deus não se sente menos Deus em uma igreja onde não há recursos tecnológicos caros. Tudo isso impressiona o ser humano, mas não a Deus. O desejo de Deus é que sejamos o seu povo, comprometido com a sua obra, onde quer que Ele nos chame, para ser parte e participantes desta obra. No verso 5 de Ageu capítulo 1, o profeta continua, Ageu capítulo 1, verso 5: ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado. Ou seja, o que aconteceu com vocês ao negligenciarem a construção do templo? Vocês continuam realizando os cultos, continuam realizando as suas festividades espirituais, prosseguiram na sua fé, expressando essa fé de alguma forma, mas veja o que aconteceu com vocês. Verso 6 do capítulo 1 de Ageu: tendes semeado muito e recolhido pouco, comeis, mas não dá para saciar-vos, vestivos, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário, recebe-o para colocá-lo em um saquitel furado. Não apenas a casa do Senhor está em ruínas, mas também não há progresso na vida de vocês por negligenciarem a obra de Deus. O povo estava vivendo em uma vida de sucessivas frustrações por não dedicarem atenção ao templo, que representava o santuário no qual Deus deveria ser adorado e no qual Deus demonstrava ao mundo ser
o Deus daquele povo. Enquanto eles estivessem negligenciando o seu dever, cuidando somente do seu bem-estar, que, como dissemos, era legítimo, tudo na vida deles seria improdutivo. Esta era a palavra de Deus àquele povo. O remanescente de Judá, o povo eleito de Deus, estava ouvindo da parte de Deus esta exortação e esta repreensão. Meus irmãos, aplicando esta palavra a nós, hoje, devemos lembrar que também temos um templo a edificar. Não no sentido material, mas no sentido espiritual. Não que naquele contexto não se tratasse de um templo espiritual. A obra de Deus é em si essencialmente espiritual, mas ela se desenvolve no plano material. Nós não excluímos aqui o aspecto material, não é uma questão de desprezar o aspecto material, mas a aplicação desta história em nosso contexto envolve primordialmente a edificação da igreja, o templo santo de Deus, que é edificado sobre Cristo Jesus, o firme fundamento das nossas vidas. No Novo Testamento, nós encontramos essa figura da igreja como um edifício, como um templo sendo edificado por pedras vivas, que são os crentes, pedras alinhadas sobre o alicerce, sobre o fundamento que é o Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Nós temos um templo a edificar e nós também não podemos ser negligentes. Somos chamados a servir o reino de Deus e a nos dedicarmos à sua obra. Se não priorizarmos a edificação do templo, nós corremos o risco de não vermos progresso em nossa vida. O profeta Ageu adverte o povo aqui e ele aponta os erros do povo e as consequências desses erros. E com isso o profeta da parte de Deus teve a atenção. Deus fala através do profeta e isso traz a atenção do povo. O povo ouve, o povo está atento, está recebendo a palavra de Deus. E qual foi a resposta do povo à palavra do Senhor? Veja o que diz o verso 14 de Ageu, capítulo 1. Ageu, capítulo 1, verso 14. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo. Eles vieram e se puseram ao trabalho na casa do Senhor dos exércitos, seu Deus. No segundo capítulo do livro de Ageu, depois de toda essa repreensão e exortação do profeta ao povo, o profeta então traz palavras de encorajamento. Primeiro ele chama atenção, ele exorta, ele diz: olha, vocês estão errados e o erro é esse. E então há uma disposição para a obra de Deus. E aí no capítulo 2 vem o encorajamento. Esdras capítulo 2, Ageu 2, 3. Quem dentre vós que tenha sobrevivido contemplou esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora? Não é ela como nada aos vossos olhos? Ou seja, o povo olhava para os fundamentos da construção e talvez fizesse ali comparações com o antigo templo que já não existia, e aí eles ficavam ali lamentando: poxa, que pena, né? Olha a nossa igreja como era antigamente, olha essa igreja agora comparada àquela que já foi um dia, ela não é nada. Que saudade daquele tempo em que a igreja era tão mais gloriosa. Agora veja o que o profeta diz ao governador, ao sacerdote, a todo o povo, versos 4 e 5 de Ageu capítulo 2. Ora, pois, sê forte, Zorobabel, diz o Senhor, e sê forte, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e tu, todo o povo, sê forte, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos, segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saístes do Egito, o meu Espírito habita no meio de vós, não temais.
Eles estavam ali, olha, antigamente era mais bonito o nosso templo. E então Deus, através do profeta, diz: ser forte. E diz mais: trabalhai. Eu sou convosco, diz o Senhor. Nós, meus irmãos, somos povo de Deus. Somos o povo que temos a promessa de Deus conosco. O Deus da aliança prometeu ao seu povo no passado e promete a nós hoje: eu sou convosco. Ainda que haja oposição, ainda que as coisas sejam difíceis e desanimadoras, Deus está conosco. O Espírito do Senhor habita no nosso meio. Essa é a coisa mais gloriosa para a igreja de Deus. Não é o templo ou os recursos humanos, mas o fato de que o Espírito de Deus habita no meio do seu povo. O Senhor é conosco. Sejamos fortes e trabalhemos, porque o Senhor é conosco. Agora veja o que diz o verso 6 de Ageu 2. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda uma vez, dentro em pouco, farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos Exércitos. Dentro em pouco farei abalar. Essa é a chave para o entendimento do assunto do profeta aqui. Deus, através do profeta, estava se referindo às estruturas sociais e políticas daqueles dias que seriam abaladas. Foi a Babilônia quem conduziu os judeus ao exílio, mas a Babilônia passou. Foi a Pérsia, através do rei Ciro, que decretou que eles retornassem à sua terra para reconstruir o templo e recomeçarem suas vidas. Mas Deus ainda faria abalar o céu e a terra. O império da Pérsia também chegaria ao seu fim e ele seria subjugado por Alexandre, o Grande da Macedônia, que promoveria a formação de um império grego. O reino de Alexandre, depois de sua morte, seria dividido em outros reinos, 4 partes, 4 pequenos reinos, que por sua vez seriam dominados pelo Império Romano. E após o Império Romano, outros reinos, outros poderes políticos se levantariam e se levantaram, e têm se levantado. Reinos surgem, reinos se levantam e reinos desaparecem ao longo da história. E o povo de Deus é guardado e preservado por Deus no meio de todas essas estruturas sociais e políticas que ora atuam como instrumento para facilitar a edificação da igreja, ora perseguem a igreja. O Império Romano, por exemplo, ele contribuiu para a expansão do Evangelho. Como assim? Na medida em que o Império Romano se expandiu e abriu várias estradas ao longo do império, ligando diferentes territórios, que serviram como caminhos onde os cristãos circulavam e espalhavam a mensagem de salvação. Por outro lado, este mesmo Império Romano, que sem querer contribuiu para a expansão do Evangelho, também perseguiu cruelmente os primeiros cristãos. Por isso Deus diz: dentro em pouco farei abalar todas as nações. Agora, meus irmãos, veja o que ele diz sobre o templo e os judeus que estavam edificando ali. Ele diz que a igreja seria estabelecida com uma glória maior. Ageu capítulo 2, 9. A glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Trata-se, meus irmãos, aqui de uma referência à vinda do Messias, que é a última casa. Trata-se de uma referência à igreja que está alinhada sobre Cristo, a pedra angular. A igreja por quem Cristo entregou a sua vida é o mais glorioso templo formado por pedras vivas que são unidas na formação desse edifício espiritual. E mais, a igreja de Cristo será ainda mais gloriosa,
na consumação dos séculos, quando todos os reinos deste mundo tiverem passado, o reino de Deus será estabelecido eternamente em santidade. Ageu fala aqui ao povo sobre estas coisas, e no final do livro, no último verso do capítulo 2, ele indica que tudo isso acontecerá sob a linhagem de Zorobabel. Olha o que diz Ageu 2:23. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, tomar-te-ei, ó Zorobabel, filho de Salatiel, servo meu, diz o Senhor, e te farei como um anel de selar, porque te escolhi, diz o Senhor. Zorobabel, o governador de Judá, aqui nesse contexto, participa desse momento histórico de reconstrução do templo. Ele é um ancestral de Cristo. O seu nome está entre aqueles que formam a genealogia do Senhor Jesus. Portanto, o profeta Ageu estava aqui falando a este povo a respeito do Messias, sobre a vinda do Messias, a respeito do templo que seria destruído e reconstruído em 3 dias, conforme diz o Senhor Jesus no capítulo 2 do Evangelho de João. O templo vivo que é edificado pelo próprio Cristo e do qual nós estamos aqui reunidos hoje participando como pedras vivas. Nós não vamos aqui, meus irmãos, falar hoje sobre o profeta Zacarias, mas se a gente ler o profeta Zacarias, a gente vai encontrar também várias referências sobre o Messias e sobre a vinda do Messias. O fato é que Ageu e Zacarias falaram a palavra de Deus ao seu povo com o objetivo de encorajá-lo, lembrando que a obra que eles tinham a realizar apontava para o Messias, apontava para a salvação. E isso por volta de 500 anos antes do nascimento do Senhor Jesus. Meus irmãos, qual o efeito dessa palavra? Nós temos aqui os portadores, e particularmente Ageu, que é nossa ênfase aqui nesta mensagem, falando a palavra de Deus. E qual é o resultado dessa palavra profética do profeta Ageu? Vamos voltar ao livro de Esdras, capítulo 5, verso 2. Esdras, capítulo 5, verso 2. Então se dispuseram Zorobabel, filho de Salatiel, e Jesua, filho de Josadaque, e começaram a edificar a casa de Deus, a qual está em Jerusalém, e com eles os referidos profetas de Deus que os ajudavam. Portanto, o efeito da palavra de Deus é esse: eles voltaram ao trabalho. Assim, meus irmãos, nós temos aqui a obra da palavra de Deus por meio do ministério dos profetas, ensinando, exortando, encorajando, em sintonia com o serviço da liderança e do povo na obra de Deus. O povo ouve a palavra, crê na palavra, age orientado pela palavra, e o povo aprende que esta palavra que eles obedecem é palavra que produz fortalecimento e satisfação espiritual. A palavra de Deus produz alegria para a execução do serviço do Senhor. A palavra de Deus restaura o ânimo desse povo que estava desanimado, desencorajado, desinteressado, e agora a palavra de Deus desperta, traz uma nova disposição no coração da liderança e do povo. Versos 3 e 4 de Esdras, capítulo 5. Nesse tempo veio a eles Tatenai, governador daquém do Eufrates, e Setar-Bozenai e seus companheiros, e assim lhes perguntaram: quem vos deu ordem para reedificardes esta casa e restaurardes este muro? Perguntaram-lhes mais: e quais são os nomes dos homens que constroem este edifício? Veja, meus irmãos, que interessante. No momento em que o povo ouve a palavra de Deus e se dispõe a realizar a obra de Deus, o governador do território vizinho, a Judá, já começa a criar problema. Ele já começa ali a investigar, mas
quem deu ordem, né? Quem deu ordem para começar essa obra? Quem são as pessoas que estão envolvidas nesse trabalho, né? Agora veja, meus irmãos, que a sequência é essa: havia desânimo, e então a palavra de Deus por meio dos profetas traz um novo ânimo. Houve obediência e disposição para o serviço do Senhor, e assim que a obra é retomada, começa a surgir oposição. Nós temos uma lição muito importante aqui, meus irmãos. O diabo, ele não se importa com uma igreja idólatra. O diabo não se importa com uma igreja desobediente. O diabo não se interessa por uma igreja envolvida por mundanismo. Mas quando a igreja começa a servir a Deus com fidelidade e a progredir espiritualmente, se dispondo a fazer a vontade de Deus, o diabo imediatamente começa a mover aquilo que for necessário contra a igreja. Se a igreja é infiel e está distante de Deus, está tranquilo. Mas se ela começa a se dedicar a servir a Deus com fidelidade, os obstáculos vão surgir. As dificuldades vão surgir, sejam externas ou internas. Sempre haverá obstáculos que tentarão remover a disposição do povo de Deus na obra do Senhor. Como que eles deveriam reagir diante daquilo? Será que eles deveriam ficar com medo? Ih, olha aí, já vem o pessoal aí criar problema. Ou será que eles deviam ficar desanimados de novo? Quer saber de uma coisa? Vamos parar de novo. Vamos desistir dessa obra, porque olha, está difícil, viu? Não tem como prosseguir. Toda vez que a gente quer começar, vem alguém e começa a criar problema. Veja o que diz o verso 5 de Esdras 5. Porém, os olhos de Deus estavam sobre os anciãos dos judeus, de maneira que não foram obrigados a parar até que o assunto chegasse a Dario e viesse resposta por carta sobre isso. Em outras palavras, sob a orientação de Deus, eles tratariam aquela investigação com seriedade, eles responderiam às questões que viessem a ser feitas com honestidade, mas eles iam continuar o trabalho da edificação do templo. Eles não permitiriam que qualquer distração os afastasse da tarefa que o Senhor havia confiado a eles. Agora veja que o governador aqui, Tatenai, ele queria saber duas coisas: quem deu ordem para a reedificação do templo e quais os nomes dos envolvidos na obra de construção do edifício. Veja o que diz o verso 11, a resposta que eles dão no verso 11. Nós somos servos do Deus dos céus. A pergunta era: quem deu ordem? A quem vocês estão servindo? E a resposta é: nós somos servos do Deus dos céus e da terra. Vocês querem o nome de quem deu ordem para realizarmos essa obra? O nome dele é Deus. Esse é o nome do dono desse templo. Essa é a obra dele. E nós somos servos dele, seguimos suas ordens e estamos cumprindo o dever que temos diante dele, o nosso Deus. E essa resposta sábia era o reconhecimento de que aquela obra não era autoria humana. Deus iniciou e conduziu todos os passos para a execução da sua obra. Quem deu ordem para estarmos aqui, nessa congregação, quem nos chamou e nos trouxe aqui, quem é o mestre dessa obra? Jesus. Aquele que derramou o seu precioso sangue por nós e aquele que disse: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É a Ele que servimos. Ele é quem mandou darmos continuidade nessa obra. O povo de Deus se dispôs a retomar a obra na casa do Senhor com entusiasmo, com uma nova disposição, com sabedoria e com ousadia para lidar com os adversários. E esse foi o efeito da profecia. Esse é o efeito da palavra de Deus. Ageu e Zacarias, como profetas, ministros de Deus, foram instrumentos para exortarem e equiparem o povo para realizarem o seu serviço. Essa é a tarefa do pregador.
Deus concede à sua igreja pastores e mestres, conforme o ensino da carta aos Efésios, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Deus nos chama para uma tarefa gloriosa. Participamos da sua obra. E participar da obra de Deus é algo precioso, porque nós não apenas contribuímos, mas nós somos parte dessa construção, porque a Bíblia diz que nós somos pedras vivas nesse edifício santo. Mas somos também trabalhadores na execução dessa obra. Se nós somos pedras, somos também pedreiros dessa obra. Na primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, a Escritura diz: porque de Deus somos cooperadores. Ainda que haja oposição, e sempre haverá, estejamos certos, meus irmãos, de que o Senhor dos Exércitos é conosco. Sejamos fortes e corajosos, confiemos naquele que nos chamou, naquele que nos capacita e nos fortalece na execução da obra que é dele. Amém.